É surpreendente ouvir o apóstolo Paulo se dirigir aos senhores de escravos e escravos cristãos e imaginá-los convivendo juntos nos pequenos grupos na cidade de Éfeso. A escravidão no mundo greco-romano podia diferir da versão posterior do Novo Mundo em aspectos significativos. Não estava focada em um único grupo étnico. Escravos urbanos e domésticos tinham às vezes oportunidades de educação e podiam trabalhar como arquitetos, médicos e filósofos. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é escravidão no tempo de Paulo. Como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos? Com certeza, uma das manchas da história da humanidade foi o uso da passagem da Palavra de Deus sobre a escravidão para justificar esse mal. Que cuidado devemos ter ao lidar, então, com a Palavra de Deus? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Efésios capítulo 6, versos 5 a 9. É absolutamente essencial ter em mente que o apóstolo Paulo está escrevendo estas palavras que eu acabei de ler para os escravos e senhores cristãos. Estas palavras não são dirigidas a pessoas não regeneradas, sugerindo que elas podem melhorar seu status diante de Deus pelo bom serviço aos mestres ou que podem se colocar em uma posição onde Deus lhes deve algum tipo de recompensa. Não. Paulo está falando sobre o serviço consciencioso como um fruto da fé, feito como se eles estivessem servindo ao Senhor e não aos homens. O dever dos servos, ou se você preferir o termo escravo, é resumido em uma única palavra: obediência. Os servos de antigamente eram geralmente escravos. Os apóstolos deveriam ensinar aos servos e senhores seus deveres, fazendo os males diminuídos e até que a escravidão fosse extirpada pela influência do cristianismo. Os servos devem reverenciar aqueles que estão sobre eles. Eles devem ser sinceros, não fingindo obediência quando pretendem desobedecer, mas servindo fielmente. E eles devem servir aos seus senhores não apenas quando os olhos dos seus mestres estão sobre eles, mas devem ser rigorosos no cumprimento do seu dever, quando ele estiver ausente ou fora do caminho. A constante consideração pelo Senhor Jesus Cristo tornará os homens fiéis e sinceros em todos os lugares, não de má vontade ou por constrangimento, mas de um princípio de amor aos seus senhores e suas preocupações. Isso facilita o serviço a eles, agradável aos seus senhores e aceitável ao Senhor Jesus. Deus recompensará até a mais árdua labuta de um senso de dever e com o objetivo de glorificá-lo. Aqui está o dever dos mestres. Haja da mesma maneira. Seja justo com os servos, como você espera que eles sejam para você. Mostre boa vontade e preocupação por eles e tenha cuidado aqui para ser aprovado diante de Deus. Não seja tirano nem autoritário.
Você tem um mestre a obedecer e você e ele são apenas companheiros de serviço em relação à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Se os senhores e servos considerassem seus deveres para com Deus e o relato que em breve devessem dar a Ele, estariam mais atentos aos seus deveres um com o outro. E assim, famílias seriam mais organizadas e felizes. Então, a palavra de Deus determina que nós devemos nos submeter àqueles a quem servimos em tudo. Nós devemos render bons serviços como se este serviço fosse dedicado ou feito para Deus. Isso não se refere somente aos nossos chefes. A palavra de Deus fala sobre os serventes e aqueles que estão entre os serventes e servem. Você pode ser um trabalhador autônomo. Aquele a quem você serve, seus clientes são os seus chefes. Em geral, sirva sempre como se estivesse servindo ao Senhor. Meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo, no texto do estudo de hoje, alegou que servos e senhores eram iguais diante de Deus, e isso deve ter chocado os seus contemporâneos. A lei romana discriminava os servos, mas a lei celestial não, nunca discriminou. Tenha um dia de muitas vitórias! Vamos orar. Nosso bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a sempre servir as pessoas como se estivéssemos servindo a Ti. Que o nosso serviço possa ser um serviço honesto, sincero e de qualidade. Abençoa os servos e os senhores e os servos. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!